Muito bom dia, são 5h48 da madrugada do dia quinta-feira 30 de julho. Quinta-feira 30 de julho de 2020. Hoje é quarta? Não, hoje é quinta, querida. Quinta-feira 30 de julho de 2020. A minha irmã, ela me dá maior força, graças a Deus. Bom, então vamos lá. Quinta-feira, 30 de julho de 2020, horário 5h48 da madrugada. Quem está falando é o juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Atenção, atenção, juízes em campo, atenção, 60 agências de inteligência, atenção, satélite. Eis o relatório. 14 de março de 2019, foi julgado no Supremo Tribunal Federal a jurisprudência no sentido da competência da Justiça Eleitoral em julgar os crimes comuns conectados a delitos eleitorais. Crimes comuns conectados a delitos eleitorais, desde roubo, desde assassinato, desde qualquer tipo de elemento que foi com o intuito de pegar dinheiro para as eleições. Então, o crime cometido pelo presidente que preside neste momento, Dias Toffoli, já totalmente desvendada esta trama, que também ocasionou a competência da Polícia Internacional a que faça a captura dos presidentes da ONU, também dos delegados da ONU, também dos membros da OMS, membros da OEA, e que estabeleceu a Lei Internacional 13.810 de 2019, a executoriedade imediata, através de uma caneta, sem necessidade de averbação de nenhum poder parlamentar jurídico ou judiciário, posto que esta lei está para ser praticada pelo Executivo na República Federativa do Brasil, descobre, através da mídia, que chegou ao Conselho do Tribunal Penal Internacional ou Câmara Internacional Penal, que é uma corte penal permanente que julga através do direito civil law e do direito common law aquilo que não é julgado pelas cortes em o país em conflito. O país em conflito é o Brasil. Eles estão fazendo todo tipo de denúncia por partidos políticos de esquerda que, pasmem, eles praticam o que eles chamam de democracia quando eles são partidos déspotas, que submetem o proletariado ao domínio para serem submissos a um ditador, a qual esse senhor, esse ditador genocida, assassino, com um veneno que contaminou o planeta e que mais de 60 países já se encontram na coalizão mundial para a guerra imediata contra as suas forças. Matando na China é a lepra. Tudo feito em laboratório de Wuhan. E esse regime está submetendo e em submissão de 183 nações. Essas 183 nações, elas se uniram a Xi Jinping, ditador da China, do Partido Comunista Chinês, ao narcotráfico mundial praticado por cartéis
do Solis e mais 3 cartéis do narcotráfico sediados na Venezuela e que eles utilizaram a selva amazônica, 10.000 fazendas do narcotráfico com 183 bandeiras nessas 10.000 fazendas e com o CNPJ de 183 bandeiras ligadas à ecologia, à defesa da fauna e da flora da Amazônia, mas na realidade todos esses países que se comprometeram a outorgar por defender a biotecnologia do Brasil, que evitou queimadas e evitou qualquer tipo de interferência naquelas áreas, o direito a bônus de carbono. Era um bônus de carbono que teria que ser pago pelas reuniões consecutivas feitas na ONU e que teriam que ser pagas ao Brasil para que o Brasil pudesse, com esse dinheiro, tratar das populações locais e fazer a reciprocidade com este evento da ONU. Nunca foi pago. O Brasil nunca recebeu um centavo sequer do tratado ecológico planejado por geopolítica mundial estabelecida pelo Foro de São Paulo, pelas forças do Partido Comunista Chinês, da trama de tomar a América do Sul. Então, a Lei 13.810 determina e faz saber, e foi aprovado pela ONU, pelos 5 países que criaram esse monstro conhecido como ONU, que eles não podem intervir a que o presidente do Executivo, o senhor Jair Messias Bolsonaro, proceda à prisão de todos os elementos do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil por se tratar de espias, sabotadores, genocidas que estão matando a população em 27 estados e 5.070 municípios, evitando que chegue recursos financeiros para a compra de medicamentos, para a infraestrutura de hospitais, ao contrário que esses governadores e prefeitos desses 27 estados e 5.070 municípios fizeram, foi se reunir com o genocida e presidente do Foro de São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva. E eles estabeleceram uma grande roubalheira do dinheiro para ser gasto com medicamentos, com pagamento de médicos, de enfermeiros, com medicamentos de kits de proteção para com Então todos estes elementos eles já foram descobertos e quem está na frente para encobrir estes crimes são os 11 ministros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com os senadores que estão respondendo a crime, que não são julgados porque não existe conselho de ética no Senado, nem na Câmara dos Deputados. Os deputados também, eles estão com vasto material da Polícia Judiciária e que agora os presidentes do Senado e o presidente da Câmara de Deputados, ou seja, Davi Alcolumbre, que está desaparecido, e também Rodrigo Maia, eles estão pleiteando que o Supremo Tribunal Federal não permita que haja este julgamento da jurisprudência, julgado
e feito publicidade em 14 de março de 2019, que estabeleceu a jurisprudência sentado competência de justiça eleitoral a julgar crimes comuns conexos a delitos eleitorais. Então, cometeu um crime e está cometendo um crime, o Dias Toffoli, ele tem que ser preso de imediato. De imediato, ele não pode permanecer aí na presidência do Supremo Tribunal Federal, porque ele está confundindo a opinião pública e isso vai criar um levante da população para fazer justiça com as próprias mãos. E como nós não queremos um levante da população para fazer justiça com as próprias mãos de genocidas já confessos, que são os 11 ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que estão cometendo todo tipo de crime, como confiscos, prisões, submetendo e também sequestrando o juiz de primeira instância, o juiz de segunda instância. Eles não permitem, o judiciário está parado. Eles não estão permitindo que ninguém trabalhe. Todo mundo tem que estar submisso ao Supremo Tribunal Federal, a uma organização criminosa, a um maior crime que dominou 183 países e que o exército da coalizão internacional, em que o Brasil faz parte, e o Brasil está abaixo da tutela da lei marcial, que estamos já em guerra com a Venezuela e também com a China, fazemos parte desta tomada de decisão já averbada perante o Pentágono, perante a NATO, perante a OTAN, perante todos os tribunais, câmaras, supremos, tribunais internacionais de Haia, todos já sabidos e comunicados. Então se faz necessário de imediato a prisão dos componentes da Corte do Supremo Tribunal Federal e também dos senadores e deputados federais, já que todos eles estão fazendo obstrução à justiça, de juízes e da polícia judiciária a proceder com os mandatos de prisão. O presidente da Câmara de Deputados da Câmara de Deputados da República Federativa do Brasil, Rodrigo Maia, ele é réu 3 vezes e ele tem que responder a estes crimes, que tem uma pena que supera o razoável. Também o senhor Davi Alcolumbre, por roubo de fundos de governos, de governadores e de prefeitos, ou seja, a prática que foi feita no sequestro de 177 bilhões, que é praticada por estes 2 elementos, Rodrigo Maia, da Câmara de Deputados, e também do senador Davi Alcolumbre, que eles sequestraram 177 bilhões de reais em fundos escondidos, que eles sabem onde estão e eles têm a chave dessas contas. Então, eles têm que devolver esse dinheiro e eles surrapiaram esse dinheiro e obrigaram ao executivo a elaborar novas leads para conseguir o dinheiro de 80 bilhões para ser distribuído para os governadores e prefeitos. Esta trama foi descoberta e por burocracia de entendimento entre os marginais, tanto do Senado como da Câmara de Deputados, porque quando eles viram que 80 bilhões foram liberados, eles ficaram afoitos
para saber que partido poderia roubar mais, ou seja, ter mais um pedaço do bolo maior. Então eles começaram a discutir entre eles, perderam muito tempo, e aí o presidente da República, do Executivo, viu que alguma coisa estranha estava acontecendo. E efetivamente está comprovado que se trata do maior crime estabelecida pelo Cartel dos Soles, pelo Cartel do Narcotráfico Mundial, em que os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal são os que estabelecem o comportamento de impunidade. Então todos eles têm que ser presos. E a máxima que aqui no Brasil se usa muito, mas que nos confunde, nós que somos estrangeiros, eles dizem da linha pipa. Então o PGR, o senhor Aras, está dando linha pipa. Ele falou, então a delação premiada do senhor governador, à época, Sérgio Cabral, não tem valor? Aí o presidente Dias Toffoli falou, não aceite essa delação, porque já há outros inquéritos que estão na Lava Jato, que já levam até os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, e também membros do Supremo Tribunal, da Suprema Corte Federal, e também do Supremo Tribunal de Justiça dos Desembargadores Federais. Todos eles. E todos eles vão ter que responder a crimes. Isso tudo feito na delação do Sérgio Cabral, na delação de outros elementos da Lava Jato. Então, quando o senhor Aras ele faz o discurso na televisão e diz que há uma quantidade de terabytes, que é uma quantidade imensa de informações que não foram analisadas ainda porque se encontram nas dependências do Supremo Tribunal Federal, ele diz que tem que haver uma nova forma de fazer as averbações dos crimes. E a fazer as averbações dos crimes, ele foi muito poético. Isso ele quis dizer que ele vai investigar os 50 mil terabytes ou mais de provas. E ele vai ter uma empresa internacional competente para formatar as denúncias contra os elementos que há mais de 30 anos vêm roubando os impostos pagos na comida, na luz, na água, em tudo que você possa imaginar de serviço, em tudo que você possa imaginar que você pagou para ter e nunca teve. Hospitais de ponta. Os hospitais, para os senhores terem uma ideia, teria que ser assim como a NASA. Sabe? Ou seja, você chegaria lá e estaria tudo com super máquinas. Você passaria por uma máquina que ela imediatamente diria qual é a sua doença, daria o diagnóstico na hora. Algumas máquinas foram compradas, mas não foi estabelecido o treinamento para operar essas máquinas, e essas máquinas entraram em desuso porque elas ficaram esquecidas em porões e foram subfaturadas. E tudo isso para enganar o povo, para enganar a população da República Federativa do Brasil, que vai se levantar a fazer justiça com as próprias mãos. Então, o Exército, na sua composição plena,
não quer saber mais de esperar. E o senhor presidente da República, na sua estratégia, o senhor Jair Messias Bolsonaro, estabeleceu que tem que dar linha-pipa. E a linha-pipa chegou já aos governadores, o governador espia e sabotador de São Paulo, Dória, ao prefeito, que agora o Ministério Público de São Paulo, que se encontrou engessado a proceder com o julgamento e já indiciou o senador Serra e sua filha, já estão indiciados, não tem como voltar atrás. Ouviu, Dias Toffoli? Não tem como você incendiar o processo. Como também o Celso de Mello, que ele fez através de assinatura monocrática o contrabando de ouro no minério de ferro. Porque, senhoras e senhores, no minério de ferro existe ouro. E ele era exportado como se fosse sucata de minério. E lá ele era fundido, separado do ouro, entendeu? Já foram mortas. E tudo isso vocês vão saber quando tudo isto for revelado. Porque o mundo mudou. Então nós estamos pedindo ao senhor presidente da República, que está conjuntamente com o senhor Aras, empinando pipa e dando linha pipa, que proceda de imediato com a captura de todos os elementos do Senado e da Câmara de Deputados, porque estes elementos não acreditam. Alguns deputados já acreditaram e largaram dos seus partidos. Estão querendo se entender com o Executivo, com o ex-colega da Câmara de Deputados, o senhor que ocupa a presidência da República e que ocupa a posição de general em chefe das Forças Armadas do Brasil. O senhor general em chefe Bolsonaro, que solta pipa, juntamente com o senhor Aras, e que eles têm todas as evidências dos terabytes de todos os senadores, de todos os deputados, de todos os narcotraficantes, e que agora estão querendo estabelecer uma nova ordem, uma nova facção, a facção Comando Israel, em várias comunidades do Rio de Janeiro, e que já está o confronto. Eles estão trocando tiro aí, adoidado, e pelo Fachin, que faz parte dessa facção, já que ele liberou o trânsito destes elementos para que ele tenha a sua milícia. Afinal, os 11 aí no Supremo Tribunal Federal, eles têm o seu braço armado, a sua milícia de assassinos, já todos eles devidamente identificados, com CPF, endereço, tudo bonitinho. Mas genocidas, assassinos de brasileiros que pagaram impostos e que foram roubados por vocês, de mães que perderam seus filhos em hospitais e que foram vítimas de assassinato, de médicos sem escrúpulo, donos de hospitais privados, que nunca jamais atenderam a nenhum pobre e que sempre receberam dinheiro como se os seus leitos de UTI estivessem sendo ocupados por eles. Tudo isso já visto. Isso entra dentro da lei marcial.
da Lei 13.810, que determina que o crime, ele é um crime hediondo, é um crime genocida, e que a prática dele chama a Lei de Confisco de Ativos Financeiros e também de antiterrorismo, porque o terrorista, ele não é tratado como se fosse um ladrão, ou como se fosse um estuprador, ou como se fosse um elemento que vai cumprir uma condena. Não, ele é tratado dentro da lei marcial. Então vocês que cometeram crimes cibernéticos, de interferir em telefones de membros do executivo, ministros do executivo, que vocês fizeram hackeamento e que vocês acham que não vai acontecer nada com vocês, vocês estão dentro da Lei de Segurança Nacional. A pena é capital. Você, deputado do PSOL, vocês que criaram a CPI, não é? E que está tudo filmado. O que vocês falaram está tudo filmado. Os documentos que vocês mostraram, tudo filmado, tudo já bonitinho. O que vocês disseram, tudo. Tem uma máxima que diz: tudo que você fale será utilizado contra você. Deu para entender? E é isso que vai acontecer. Entenderam? E não há forma de ter uma possibilidade de ter o foro privilegiado. Não existe mais. Não há. Então, vocês que não quiseram aprovar, pelo menos fazer a democracia do pleito, de saber se os senadores e os deputados são a favor do foro privilegiado ou não, você, Rodrigo Maia, engavetou. Você engavetou também o pleito de saber da segunda instância. Você engavetando tudo, não permitindo que o crime seja repartido pelos partidos políticos, pelos membros dos deputados federais, dos senadores, você alegando que fez acordo com os líderes de bancada e que estabeleceram que isso tinha que ser engavetado e nem pronunciado fosse, como se fosse um palavrão, dizer que vai haver uma votação se é a favor do fim do foro privilegiado, ou se é contra, ou se é a favor ou contra da prisão em segunda instância. Vocês se sentenciaram à lei da pena capital. Deu para entender? Então, o tempo urge. O tempo está aí, meu amigo. Aqui no Rio de Janeiro está tudo nublado, vai cair canivete. Entendeu? Vai chover muito. Então, neste horário, 6h28 da manhã, eu, Oscar Aníbal Chiapano, juiz corregedor árbitro internacional, em 194 países e com trânsito na Sunna muçulmana, lá eu só opino quando chamado. E eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, lá. Porque lá eles ficam muito receosos de quem está acusando. Para você acusar uma pessoa lá, você tem que ser uma pessoa que não tenha mácula, que você não tenha cometido nunca um pecado semelhante. E o que está acontecendo agora pelos serviços do quarto poder do jornalismo da Venezuela
estão criando uma ilação, querendo dizer que os sauditas são responsáveis pelos atentados das Torres Gêmeas. Isso é uma blasfêmia. Isso levou ao levante de uma ira da sua realeza e santidade, o rei Salmão e o seu príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman Al Saud. Eles disseram: meu Deus, que blasfêmia é esta? Então, os serviços de inteligência, à época, que trabalhavam para os membros do Foro de São Paulo, que projetaram e cometeram todos estes crimes contra os próprios americanos, a família Bush, que matou John Kennedy, que matou a família toda, e que eles quiseram permanecer no poder, e que eu tive que abrir uma investigação dos Bush, porque eu fui arguido na Câmara de Deputados Estaduais do Rio de Janeiro e também tive que abrir uma sindicância do Senado Federal da República Federativa do Brasil, uma investigação internacional, e que vocês me defamaram e eu não recebi o salário por estar engajado até provar que eu tenho razão. E pelo visto, estamos chegando à comprovação desta ORCRIM, conhecida como Foro de São Paulo, projetada através do financiamento de drogas, do tráfico mundial de drogas, do pagamento da dívida externa da Bolívia, e a Bolívia fornecer a matéria-prima em substância natural, ou seja, não a folha de coca, e sim a pasta de coca, de eterno. O Brasil pagou a dívida externa da Bolívia, e em troca ele recebe, pelo resto da vida, quanta pasta de coca ele precisar. Então, o Foro de São Paulo se reúne com 183 países do narcotráfico e eles falam: quem vai participar da carga de 6 toneladas, 10 toneladas, 1.000 toneladas, 2.000 toneladas de cocaína? Aí o país lá levanta a mão e fala: sim, eu vou participar, então manda a grana. Aí manda a grana. Aí o outro também manda a grana. E eles fazem o processo em 10.000 fazendas na Amazônia brasileira, com bandeira de 183 países estrangeiros, com o CNPJ de ONG, e o transporte de cada fazenda era feito pelo SUS, helicópteros, também aviões do SUS, caminhonetes, caminhões, que eram utilizados para transportar a carga de cocaína de uma fazenda para outra, de uma fazenda para outra, de uma fazenda para outra, para chegar aos portos de Fortaleza, da Bahia. E lá na Bahia, eles ficavam no telescópio da torre, onde fica assediada o escritório da ONU, e ficava monitorando o navio carregado de pó, de cocaína, chegar até as costas da África. Todo mundo fala assim: por que não se pode subir no elevador Lacerda até lá em cima e lá em cima olhar pelo telescópio? Porque você, com o telescópio, você pode ver as costas da África e você pode ver como está sendo o transporte da carga do narcotráfico do Foro de São Paulo, monitorado pelos diretores da ONU, da OMS, da OEA, desse câncer que foi descoberto e que quem dava proteção
era a nova ordem mundial. Então o senhor presidente Bolsonaro, que está com a pipa no alto, e o senhor Aras, que está com a pipa no alto também, e que os senhores já viram, e que a própria imprensa entrega o Dias Toffoli, entrega o Fachin, entrega o Barroso, entrega o Gilmar Mendes, entrega a todo mundo, entrega, vocês soltaram seu braço de assassinos, tudo já sabido. Deu para entender, meu amigo? Então o fim de vocês já é, meu amigo. E não tem para onde correr. Dá para entender, meu amigo? E todo mundo sabe onde que vocês moram. Onde vocês têm apartamento, casa, fazenda. Entenderam? Vocês são monitorados por 60 agências de inteligência. Pelo satélite. O que vocês falam, até cochichando, a gente ouve. Cuidado, hein? Muito cuidado. Não brinca. Se não sabe brincar, não desce pro play. Entendeu? A Bolsa de Valores bateu lá em cima. O superávit do Brasil está maravilhoso. Todas as empresas saíram da China e estão vindo para o Brasil. Deixaram tudo lá porque não podem tirar nada. Então, aquilo vai ficar lá. E o que está se pretendendo é que o Xi Jinping acabe. Está se gastando fortunas em dólares para que isso aconteça. A fundo perdido. Para tirar esse sujeito do planeta e todos os seus sócios. E vocês querem brincar de quê? Vocês querem intimidar a quem? Cuidado, hein? Muito cuidado. Porque antes de qualquer coisa, acontece com vocês. Cuidado! Fala dúvida. Fala dúvida. Aqui não tem ninguém brincando. Entenderam? Então, senhoras e senhores, esse é o relatório. Em 14 de março de 2019, o crimes comuns conexos a delitos eleitorais tem a jurisprudência sentada à competência da Justiça Eleitoral. Então, o juiz, o Dias Toffoli ou quem for, a delação do Cabral vale tudo. Tudo está valendo. Deu para entender? Tudo. E se você, desembargador ou presidente do Supremo Tribunal de Justiça, tem alguma coisa para falar? Você tem um senhor chamado Jair Messias Bolsonaro. Você tem um ministro. Você tem o encarregado do GSI. Ele imediatamente fará uma reunião e justamente esclarecerá e ponderará e terá o senhor como colaborador. A casa caiu. Se querem ficar no Brasil. Se não querem ficar no Brasil, querem ir para o Alasca, a opção é de vocês. Faltam poucas horas. Por favor, viralize isto o máximo possível. Muito obrigado. E são 6 horas e 40 minutos.
da quinta-feira 30 de julho de 2020. Fiquem com Yahweh, que é o verdadeiro nome de Jesus Cristo. Yahweh. Que a bênção dele proteja a todos vocês, a todos nós.